Viralizar. Naquela época não usava essa pronúncia, viralizar, né? Não era tão conhecida, mas sim, teve um momento que teve uma virada de chave, que a vida me surpreendeu, de repente tudo mudou. Houve um dia em que aconteceu um boom e que eu me tornei conhecida, né? Comecei a ter seguidores, maior procura pelo meu trabalho. Quando eu voltei a trabalhar com cabelo e me dediquei às extensões aqui, o meu foco mesmo era trabalhar para pagar as contas e dar uma vida digna aos meus filhos. Eu não tinha pretensão de sucesso, de viralizar, né? Era apenas que o meu trabalho fosse reconhecido. Mas aconteceu sim. Foi um dia que até é difícil falar sobre ele e mais ainda de contar sobre o que aconteceu, porque traz, né, a memória, lembranças do que aconteceu. Como eu já falei, eu vivi dias muito difíceis mesmo, mas houve uma semana em que eu e o meu filho, nós estávamos enfrentando um processo muito profundo, muito doloroso, que na verdade eu já estava vindo de um esgotamento, de uma depressão, só que eu sempre rejeitei, né? Rejeitei esse nome, mas era sim depressão, era sim esgotamento. Eu até tinha passado por uma cirurgia bem delicada de um tumor na garganta, na tireoide. Enfim, e mais do que isso, eu estava vivendo um momento de muita dor, de muita necessidade, de muita humilhação naquela época. Nós dois morávamos em uma casa com muitas dificuldades, dividia muitas vezes 1 quilo de peito de frango, pasme você, para passar a semana, sem recurso e sem saber o que fazer. Até para o Pedro Henrique, para a escola, ele precisava de ajuda, de roupas, de suporte, né? E a família que cuidou de mim, que cuidou ele, que foi a Paula e seu Elias, sempre vestiu o Pedro para isso. Então a gente dependia de ajuda para tudo, né? E eu, naquela época, só queria uma coisa: chorar. Até porque eu sou chorona, quem me conhece sabe o quanto eu sou chorona, mas naquela época eu era muito mais chorona ainda. E eu ficava deitada, ficava ouvindo louvor. Eu atendia na minha casa, então ainda ficava refém daquele ambiente, daquele lugar. E ali eu ficava ouvindo louvor, questionando a Deus por quê? Por que Deus me trouxe para passar? Por que eu estava passando por tudo aquilo nessa nação? E eu sempre ficava com essas perguntas. E se lá atrás Ele tinha me feito uma promessa, que a minha vida ia mudar aqui do outro lado do oceano. Mas tudo parecia contrário, né? O cenário estava contrário. Mas um dia, né, vamos falar aqui da mudança, um dia eu estava no mercado, eu estava no Pingo Doce, no talho do Pingo Doce. Meu telefone toca e eu corri e fui atender. E vou te dizer uma coisa, que a vida toda eu lutei contra meu tom de voz, que eu sou de falar muito alto, que eu sou muito espontânea, mas naquele dia a Elisângela Rodrigues falar alto me beneficiou. Mesmo ali no meio das compras, onde eu estava correndo, eu atendi a ligação, porque qualquer toque no meu telefone eu já achava que era para vender. E realmente era. Era uma cliente que tinha vindo indicada de outra pessoa e começou a perguntar para mim se eu fazia extensão, quais eram os dias da semana que eu atendia. E eu falei, olha, eu faço extensão, eu atendo à noite, eu atendo domingo, eu atendo segunda. O dia que você quiser eu tô atendendo. Porque naquela época eu trabalhei 4 anos da minha vida sem saber o que era descanso. Eu era intensa em tudo, eu precisava, né? Qualquer trabalho. Por vezes durante a semana não tinha, mas no domingo tinha, então qualquer trabalho eu fazia. E aí um rapaz que estava lá no Pingo Doce ouviu a minha conversa no telefone, ele veio, tocou no meu ombro pelas costas e perguntou assim, você é cabeleireira? Falei, sou. Ai, desculpa, eu tava prestando atenção na sua conversa, né? Porque não era difícil, eu falava alto. E eu ouvi aí que você coloca extensão. Falei, sim, coloco. E ele falou pra mim, olha, eu tenho um amigo que precisa colocar extensão, ele tem um show para fazer e ele tá sem a pessoa, coloca o cabelo. Quer colocar? Eu falei, sem problema, eu faço. E aí foi quando ele me apresentou um cantor português, o Carlos Costa.
Carlos Costa foi um querido que me abraçou como profissional e como ser humano. Eu sou muito grata a ele porque muitas vezes o Carlos, ele ele chegava lá em casa, ele deixava de almoçar na rua e ele chegava lá em casa, ai amiga, eu não almocei, vou pedir alguma coisa para comer. Se o Pedro comeu, não. Então ele deixava para pedir algo para almoçar lá em casa, só para dividir comigo e o Pedro. Nossa, eu não posso esquecer jamais dele. Sempre ele, pronto a me divulgar, a falar de mim nas redes sociais. E foi a partir dali, daquele encontro, daquele serviço que eu fiz no Carlos Costa, que tudo começou a mudar. Mas ainda com poucas clientes, com pouco recurso. Eu sempre esperava que as coisas mudassem, de uma forma maior, porque ninguém quer viver no limite. Todos nós queremos poder pelo menos desfrutar e proporcionar dias melhores aos nossos, e a nós mesmos. E naquela época estava fora de cogitação, todo o meu recurso vinha ali de poucos atendimentos. Mas um dia eu estava deitada no sofá, pensando em como conquistar mais clientes e falando com Deus, porque o meu diálogo com Deus é como se eu estivesse falando aqui com você, assim, frente a frente. E eu estava ali falando com Deus e falando, Senhor, se tudo for continuar como está, eu não vou suportar. Eu não consigo continuar da forma que está. E foi aquela oração da alma ali. Naquele momento, o telefone aqui no meu peito, eu peguei o telefone, eu estava deitada assim, coloquei aqui assim no meu peito e estava ouvindo louvor e falando com Deus ali. E aí o telefone vai e chega uma mensagem. Eu corro, vou abrir, era 1h da manhã, mais ou menos meia-noite, eu vou abrir a mensagem e estava ali uma mensagem da Joana Diniz. A Joana me mandou uma mensagem falando que já me seguia há um tempo e que queria colocar extensões, que já tinha visto meu trabalho, aliás, nas redes sociais, queria colocar extensões. Me perguntou mais ou menos o valor. Eu não tinha associado a imagem dela de uma influencer, porque eu não sabia quem era ela. E aí já passei o valor porque eu queria fazer aquele trabalho. Ela pega e vira para mim e fala assim, nossa, mas o valor tá muito alto, eu acabei de ter uma filha, eu estou num momento delicado. E aí, ok, eu fui, falei com o Pedro Henrique e falei, Pedro, ela é influencer e tal, mas eu tô vendendo almoço para comprar janta, como é que eu vou colocar o cabelo nessa menina, patrocinar algo? Só que ali, algo forte falou comigo, algo muito forte falou comigo. Talvez fosse Deus, talvez fosse o destino, só que naquele momento eu me lembrei de uma palavra que eu caminhei e caminho nela durante muitos anos, sobre Ruth e Noemi. Foi aí que eu decidi correr atrás para fazer o cabelo dela, porque ela foi muito transparente ao mostrar a sua verdade, por ser uma influencer, por ter falado, olha, eu queria fazer, mas eu fui mãe recentemente, não consigo. E aí eu me lembrei dessa palavra de Ruth e Noemi num momento muito difícil, que ambas decidiram ficar lado a lado e uma ajudar a outra. Eu falei, por que não ajudar? Por que não fazer? E ali ela foi assim, muito transparente, foi muito verdadeira. Então o que eu fiz? Falei pro Pedro, olha, eu vou tentar arrumar uma forma de fazer o cabelo dela. Foi então que eu liguei para uma empresa na Espanha, a Lotus, expliquei toda a situação daquilo que estava acontecendo e falei para eles que eu não tinha nenhuma condição, que era uma influência que eu queria ajudar. E falei que eu não tinha condição de comprar o cabelo. E aí logo eu ouvi a Aline. Eu já era cliente da Aline há tempos e ela só me disse quantas gramas você precisa. Foi aí que eu vi que existia algum propósito nisso. Gente, eu vou contar para vocês aqui um detalhe muito engraçado do atendimento, do primeiro atendimento da Joana. Falei para Michele, como eu vou atender a Joana? Eu não tenho nenhuma roupa nem para tirar foto, nem para fazer vídeo. E aí o atendimento dela, se não me engano, ia ser na terça. No domingo pela manhã eu fui na Feira do Relógio. Comprei, gente, uma blusa da Levi's com Snoopy por 5 euros. E eu nem sei se existe Snoopy com Levi's. Eu sei dizer que eu comprei lá na Feira do Relógio, me arrumei, botei uma calça jeans. Eu só queria estar bem apresentada para fazer o cabelo dela, para atender ela, me vestir para gravar junto com ela. E aí fiz o atendimento da Joana, atendi ela com o meu coração, Ela foi muito gentil, muito humana. Foi embora. E eu ali na espera dela postar uma foto, meu Deus do céu. Nossa, para quem tava na minha situação, fazer alguém não ver nenhuma foto sair, e aí eu peguei e falei, Michele, nenhuma foto, ela não marcou nenhuma foto. Ela, ô filha, tô indo embora. Depois eu posto, viu? Eu falei, meu Deus, todo esse trabalho e nada, menino. Fomos para casa. E de repente o telefone não parou mais de tocar. Mensagem, seguidor e ligação. E o Pedro, mãe, 150 mensagens, mãe, 200 mensagens, mãe, 1000 seguidores. Quero fazer o cabelo com você, olha, eu quero meu cabelo igual o da Joana Diniz. E foi aí que nasceu Elisângela Rodrigues
para o mundo, ou usar a palavra viralizou, né? Nos dias de hoje foi aí que eu me tornei conhecida. A Joana, ela foi uma resposta de Deus em minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vi como ela era intensa em divulgar meu trabalho e vi a verdade nela quando ela falava das extensões. E isso me trouxe dia após dia muito mais responsabilidade com o meu método. Eu serei eternamente grata a ela. Sempre. Ali o propósito encontrou cura de verdade. E depois dela vieram outras mulheres incríveis. Muitas preferem o anonimato, né? São clientes minhas até hoje. Veio também outras influências. Veio a Fanny, veio a Cristina Jesus, Inês Franco e tantas outras que caminharam comigo e continuam caminhando. E depois dessas veio a Cristina Ferreira. E lá atrás, quando eu morei na Malveira, em 2013, eu já ouvia falar dessa mulher e eu falava assim, um dia ainda vou atender ela. E passou o tempo, jamais imaginei que esse dia ia chegar, mas esse dia chegou. Foi através da Inês Franco que acabou me apresentando e falando do meu trabalho para Cristina Ferreira, eu comecei a atender ela. Todas são mulheres que traçaram histórias marcantes. E eu aprendo muito com elas. Às vezes as pessoas perguntam por que falamos tanto de influências, mas elas têm histórias muito marcantes que nos ensinam sim. E hoje eu tenho um cliente da Suíça, da França, do Porto, da Ilha da Madeira, de tantos países e concelhos. Clientes que acreditam no meu trabalho. E o mais bonito disso tudo, algumas estão comigo há 5, há 6 anos, desde a casinha, desde o início, desde o lavatório de plástico, estão caminhando junto comigo até hoje. E elas sentam na minha cadeira, compartilham história, escutam as minhas histórias e aí a gente vai dividindo a história da nossa vida. Eu tenho como verdade que cuidar de cabelo é algo muito maior. É ouvir, é acolher, é inspirar, é animar. É muito maior. Seja como cabeleireira, mentora ou conselheira, vale a pena cuidar de pessoas. A cada dia eu tenho mais certeza disso. Porque no fim, como eu sempre falo, cabelo é vida. E o que a gente constrói com verdade, com propósito, permanece, né? Esse é o sucesso do método Elisângela Rodrigues. Não é só beleza, é propósito, é cura, é recomeço. E tudo começou com uma ligação no mercado. Com fé, com coragem, com perseverança e com a decisão de continuar. Mesmo quando tudo dizia para parar. Foi assim que eu apareci, foi assim que eu viralizei. Essa sou eu.